Bom, turma, continuando. Quando a gente pensa, novamente, falei logo no início, ninguém estava aqui, mas poucas pessoas estavam aqui. Mas a gente pensa nessa curadoria e quando fala de cozinha com amor e cozinha com paixão, você precisa de fato mergulhar naquilo que você gosta de fazer. E você tem que se especializar naquilo, conhecer profundamente. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a presença dos meus queridos, né? Olha aqui quem está aqui outra vez na frente, sempre Giovana, tal, Juarez. Nós temos uma turma do Mesa que eu acho que um dia a gente tem que fazer assim, um busto para vocês, entendeu? Vocês deveriam sentar todos juntos assim e a gente fazer um busto, tirar uma foto. Então, todos aqui desde o primeiro, né? Quem está aqui desde o primeiro? Desde o primeiro. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Ju, né, Ju? Desde o primeiro. 8, desde o primeiro. Muito bom, pessoal. Mas vamos seguir agora, porque eu tenho o prazer e a honra de trazer, depois de uma Renata Vanzetto, que tem esse sucesso todo, a gente tinha que trazer alguém que tivesse essa pegada e conseguisse ter feito um negócio com paixão, com amor e com uma dedicação especial. Então, queria chamar aqui, vou apresentá-lo primeiro, né? Então, Maurício Santi, formado pelo Senac Águas de São Pedro, descobriu sua paixão pela culinária tailandesa ainda jovem nos Estados Unidos. Trabalhou em restaurantes de cidades como Havaí, Nova York, Londres, Sydney, até chegar na Tailândia, integrando o restaurante estrelado Nama. Percorreu o país, conheceu produtores e chefes de tradições regionais, incluindo os grandes nomes como Dave Thompson e Jay Fay. Em 2007, ele volta para o Brasil e iniciou o projeto Maquin, oferecendo jantares fechados inspirados na experiência de Bangkok. Durante a pandemia, esse cara adaptou seu trabalho para delivery de curry, pratos complexos que exigem preparos em múltiplas etapas. E foi um sucesso, cara. Santi conquistou reconhecimento nacional e internacional com prêmios como 50 Best Discovery em 2025 e Melhor Novidade de São Paulo em 2023. Seu restaurante Ping Yang figura entre os melhores do país, segundo os rankings de Exame e Folha de São Paulo. Com vocês, o querido Maurício Santi. Obrigado. É teu. Obrigado. Eu tenho um reloginho que fica aqui ou não? Você que sabe. Você quer que eu te avise? Eu te aviso. Acho que eu vou colocar o meu, senão... Tá bom. Boa tarde, pessoal. Uma grande honra estar aqui. Primeiramente, agradecer Marielle e Jorge pelo convite. Já tinha sido feito em outras oportunidades, porém a agenda não me permitiu. Então, uma grande honra poder estar aqui, num palco que já passou por anos, muita gente legal. O tema, né, Cozinha de Amor Sem Fronteiras, é até bem fácil de eu falar, porque é um pouco sinônimo da minha vida, da minha carreira. De forma bem breve, eu vou tentar resumir um pouco disso. Eu estava com um pouco de medo de falar palavrão, mas a Renata estava aqui, já falou alguns, então já abriu a porteira, porque vira e mexe solta um ou outro naturalmente. Bom, eu, muito jovem, sempre fui inquieto. Sou de Mogi das Cruzes, eu tinha certeza absoluta que eu não queria estar lá. Juntei um dinheiro, me mudei para os Estados Unidos, comecei a trabalhar de manobrista em South Beach, em Miami. E trabalhava ali na Ocean Drive, com uma avenida beira-mar, cheia de restaurante, hotel, bistrozinhos, cafés. Então, ali, eu trabalhava todos os dias ali. Os cozinheiros, os chefs, os sommeliers, os barmans dos restaurantes também estavam ali todos os dias. Comecei a fazer amizade com eles. E eu ia naquelas ruazinhas
bem típica dos Estados Unidos, nos alleys, onde tem aqueles latões de lixo, as cozinheiras ficam fumando cigarro, eu não fumo cigarro, só ia lá para conversar, fazer amizade. E eu vi a porta do fundo do restaurante aberta e vi a cozinha bombando, pegando fogo, picando, cortando, cheio de comanda, o chefe marchando os pratos. Aquele cenário me cativou. Isso é final da década de 90, né? Então não tem esse acesso à informação, vídeos, como a gente tem hoje na palma da mão, de uma forma tão fácil, né? Aquele foi o primeiro contato com a cozinha. Comecei a frequentar mais aquele ambiente, fuçar, entrar junto com os cozinheiros na cozinha. E aí corta essa cena. Essa foi a primeira informação. A segunda foi no caminho de casa para o trabalho. Eu sempre passava na frente de um restaurante tailandês. E a vontade de querer comer ali, certo dia eu parei e comi. E a hora que eu comi nesse restaurante, comi uma salada que se chama Lap Gai, explodiu a mente. Falei, puta que pariu, que comida que é essa? Aquilo foi disruptivo demais. Fiquei com aquilo na cabeça, comecei a frequentar mais restaurantes tailandeses, esse e outros, comecei a comprar livro, pesquisar. E aí eu digo que foi amor à primeira mordida. Foi ali que eu descobri o que eu queria fazer da vida de fato. Aí na época comecei a pesquisar, descobri que existia uma carreira de chefe de cozinha, que existia curso, e aí eu voltei para o Brasil, lá como manobrista levantei um dinheiro, voltei para o Brasil, fiz Senac em Águas de São Pedro, e eu lembro que na época eu falava para todos os meus colegas, os chefes, que eu ia fazer cozinha tailandesa, eles olhavam para mim tipo, o que esse moleque está falando, né? Não tinha nada no Brasil na época disso. E foi o que eu fiz. Me formei no Senac em Águas de São Pedro, e voltei para os Estados Unidos, como já tinha morado lá, como cozinheiro, como manobrista, e depois voltei como cozinheiro. E uma pergunta, eu tenho que passar aqui o slide? Alguém me ensina? Achei, é esse. Alguém já passou para mim. Essa é a primeira foto, é? Não, aí tá muito para frente, pode voltar para trás. Aí tá ótimo. Aí tá ótimo, é isso aí. Obrigado. E aí agora? Agora eu sou da sequência, né? Da sequência. E eu aponto para onde? Não sei, boa pergunta. Está funcionando? Para onde que eu aponto? É para lá, tá bom. Pode voltar para aquela por enquanto. Volta para isso. Eu posso pedir para eles passarem também, não posso? Então, beleza. Tá bom aí. Bom, quando eu volto para Miami, como cozinheiro, essa era a cara que eu tinha naquela época. O meu foco era trabalhar em restaurante tailandês. Tem muito nos Estados Unidos, né? Só que aí eu descobri a primeira fronteira, o primeiro obstáculo. A minha cara de tailandês não me deixou trabalhar no restaurante tailandês. E a comunidade tailandesa na Tailândia é muito grande, nos Estados Unidos é muito grande. Então a mão de obra de cozinheiros e toda a equipe de restaurante tailandês nos Estados Unidos é majoritariamente de tailandeses. Eu tentei trabalhar na pia, trabalhar qualquer coisa, eu queria trabalhar num restaurante tailandês. Não consegui, mas consegui trabalhar nesse restaurante que aparece na foto, que se chamava Pacific Time, um restaurante bem famoso na época, um restaurante que durou mais de 2 décadas, que era uma cozinha fusion asiática, que tinha muitos ingredientes que eu não conhecia. Então foi muito bacana, eu entrei lá como cozinheiro júnior, apaixonado pela carreira, me transformando em cozinheiro. Eu ia trabalhar, no meu dia de folga, eu ia trabalhar de graça numa outra praça dentro da cozinha, só para aprender mais.
Trabalhava em média 14, 17 horas por dia, 7 dias por semana. Absolutamente apaixonado, obcecado pela carreira. Passei alguns anos ali, passei no Havaí, tentei trabalhar em restaurante tailandês também, não consegui, trabalhei em restaurante plano B, pelo mesmo motivo, minha cara de tailandês não me ajudou muito. Trabalhei em restaurante plano B, Nova York, mesma coisa. Nova York cheguei a cozinhar em alguns restaurantes tailandeses, brevemente, mais como estagiário do que como funcionário. No momento que, alguns anos ali tentando, não conseguia o trabalho que eu realmente queria. Tinha um amigo que morava em Londres na época. Falou: Maurício, vem para cá, tem um monte de restaurante tailandês, agora você já tem mais experiência, você vai conseguir trabalhar no restaurante tailandês. Fui para lá. Fui com o currículo debaixo do braço, bati um monte de porta e exatamente o mesmo motivo eu não consegui trabalhar no restaurante tailandês. A comunidade tailandesa em Londres também é muito grande. Naquela época, os restaurantes tailandeses, 100% da mão de obra de tailandeses, não conseguia trabalhar. Foi plano B. Fui chefe de um gastropub em Londres, onde foi minha primeira posição de chefia, que foi muito bom para me construir como cozinheiro, como líder, liderar uma equipe multicultural, 67 funcionários de 14 nacionalidades diferentes. Então é uma situação de aprendizado da vida de um restaurante, porque o Renato estava falando que antes a vida do restaurante não tem nada a ver com o que aparece na foto, né? E aí alguns anos ali, 2 anos e pouco ali, trabalhando 17 horas por dia, frustrado por não cozinhar, não estar aprendendo a comida que eu gostaria de estar aprendendo. Nesse momento eu pesquisando muito, sabia que em Sydney, na Austrália, tem uma comunidade tailandesa muito grande, com inúmeros restaurantes, desde o copo sujo até o super fine dining. E tinha um restaurante que eu queria trabalhar lá. Descobri, pesquisei, já tinha livro do chefe desse restaurante, se chamava Sailor's Thai, do chefe David Thompson. Fui para Sydney, currículo debaixo do braço, bati na porta do restaurante. Me receberam super bem, me sentaram numa mesa, me deram uma água, um café, conversei, falei o que eu estava fazendo ali, o que eu queria. Eles falaram: muito obrigado, não tem vaga, volta daqui um mês. Por respeito, falaram: volta daqui um mês. Eu voltei no dia seguinte. Aconteceu a mesma coisa. Voltei depois de uma semana. Sei que no prazo de um mês eu voltei 6 vezes lá. E nessa 6ª vez eu consegui o emprego por estar no lugar certo, na hora certa. O subchefe tinha tido uma oferta de trabalho para chefiar um outro restaurante em Hong Kong. O subchefe júnior ia tirar um ano sabático porque ia nascer o filho. E aí subiu a hierarquia do restaurante. E nesse momento eu comecei a trabalhar com cozinha tailandesa. Desde esse dia eu nunca mais cozinhei outro tipo de comida. Estou falando do ano de 2008. Desde 2008 eu cozinho apenas comida tailandesa. Até ali tá errado, tá 20 anos de carreira, virando o ano agora são 25, tá? Nesse restaurante eu era o único não tailandês dentro do restaurante. Então foi aí que eu descobri o que realmente era ultrapassar fronteiras, né? Já tendo morado em 3 cidades nos Estados Unidos, morado na Inglaterra, depois ali naquele momento na Austrália, e aí estar num restaurante onde eu era o único que não falava a língua que todo mundo falava, cozinhando a comida que não era minha, era a comida deles, e era exatamente esse o meu foco. Eu queria ultrapassar exatamente essa fronteira, essa barreira. E aí o tema, que é Cozinha de Amor Sem Fronteiras, se encaixou perfeito. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E ali eu comecei a trabalhar. O tailandês não conseguia falar meu nome. Maurício é muito difícil para o tailandês falar, é trava-língua para eles. E ali que eu recebi meu nome tailandês, eles me deram um nome tailandês, que é Sante. E depois, por confusão de alguns me chamarem Sante, outros Maurício, dentro da comunidade, dentro da cidade, eu comecei a juntar os 2 nomes
para não ter confusão, e o nome que eu tenho hoje, profissional Maurício Santi, abrasileirando o nome, é a origem tailandesa. Que em tailandês, Santé quer dizer paz. No Sailor's Thai, nesse restaurante, eu trabalhei por quase 3 anos e meio, passei por todas as praças, entrei como cozinheiro júnior, saí de lá como subchefe sênior. Eu, em Sydney, estudava de manhã, das 8 ao meio-dia, ia correndo para o trabalho, trabalhava do meio-dia e meia à meia-noite, todos os dias. Eu folgava de domingo, mas na minha folga eu ia trabalhar de graça em outra praça dentro do restaurante, porque aquilo era o meu sonho, era o que eu queria. A maior paixão da minha vida, da minha carreira, e aquele restaurante com aquele chefe naquela situação era o que eu mais queria na vida. Trabalhando lá, depois desse tempo, conversei com o chefe que tinha recém aberto um restaurante em Bangkok. Pedi para ele que queria ir para lá, ele abriu as portas e aí começa a história. Cadê o controlezinho para eu passar? Aí. Aqui ali em Miami, bem jovem. Aqui meu primeiro emprego no restaurante Nam em Bangkok. Uma cozinha grande, 60 cozinheiros dentro da cozinha. Eu, de novo, o único não tailandês dentro da cozinha. Absolutamente focado na carreira, no aprendizado. E depois de um ano na cozinha do Nam, eu comecei a fazer uma peregrinação pela Tailândia. Como tinham muitos cozinheiros e a equipe muito grande no geral, eu fiquei um ano meio híbrido no Nam, onde cada cozinheiro de províncias diferentes, diversos lugares diferentes da Tailândia, seria como São Paulo, tá para o Brasil, Bangkok tá para a Tailândia. Então tem muita gente do país inteiro. Quando eles iam de férias para a província deles, eu ia junto com algum deles para conhecer a província deles. Exemplo, se fosse em São Paulo, tinha um cozinheiro do Tocantins. Eu ia para o Tocantins junto com esse cozinheiro, passava 2 semanas com ele lá, cozinhando com a avó, com a tia, com a família, bebendo, comendo, pesquisando. E fiz isso por 2 anos pelo território todo da Tailândia. Depois voltei para o Nam, depois cozinhei em diversas outras cozinhas, cozinhas bem simples, de comida de rua, restaurantes casuais, restaurantes modernos. Pode passar para o próximo, por favor? Aí. Cozinha de família, aí estou com uma família do amigo meu, esse que está aqui no cantinho de camiseta vermelha é o Ei, estava com a família dele em Mukdahan, aí é uma cidade que faz divisa com Laos. Está só separado pelo rio Mekong, de um lado é a Tailândia, do outro lado do rio é o Laos. Então, percorri muitos lugares na Tailândia. Pode passar para o próximo também, por favor. Aí já em Bangkok, em Chinatown, um bairro que se chama Yeowarat. É um restaurante muito famoso lá, onde eu ia muito. Eu sempre ia muito nos restaurantes, fazia amizade com os donos, com os chefes, com os cozinheiros. Pedia para fazer estágio com eles, cozinhava com eles, aprendia, ia anotando tudo no meu caderninho e dando sequência ao meu sonho, que era realmente aprender a cultura deles, a comida. Dá para passar para o próximo também. Aí cozinhando com a Jai Fai, que anos depois ela ficou muito famosa, né, com Netflix, Estrela Michelin e tudo mais. Essa foto aí acho que é de 2012, se eu não me engano. Possivelmente, eu acho que eu fui o único cozinheiro a cozinhar com ela, que não só ela. Hoje acho que ela tem 84 anos, e até hoje é só ela que cozinha. Ela faz média de 300 couverts por dia, todos os pratos é ela que cozinha. Ela é uma máquina. Ela tem uma frase dela que ela fala bem interessante. Você pode ser mais jovem, mas eu sou mais forte. E ela é muito forte. Eu tive muito medo de pedir estágio para ela lá. Fiquei umas 2 semanas cozinhando com ela. Porque muito antes dela ser famosa no exterior, ela já era muito famosa na Tailândia.
e muito braba, assim, braba no sentido de ser muito rigorosa, muito competente. Eu tinha ido lá diversas vezes comer, puxei assunto, conversei com ela, falei que eu era cozinheiro, falei o que eu estava fazendo na Tailândia. E a hora que eu pedi para cozinhar com ela, imaginei que ela fosse me dar algum tipo de patada ou ser grossa, e o que eu recebi foi exatamente o contrário. Foi um sorriso e braços abertos. Ela me ensinou as receitas dela e legal demais. Pode passar para a próxima, por favor. E aí, nessas pesquisas todas e estudo e trabalho, e passa-se os anos e a gente vai pesquisando e entendendo mais, a gente começa a entender melhor o que são exatamente essas fronteiras, né? E o que leva todo esse tempo até chegar ao momento que hoje eu tenho o restaurante Ping Yang, que está próximo de completar 3 anos, que eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho, do time que a gente do que a gente vem fazendo, do que a gente vem conquistando. Entender o que são fronteiras, né? Acho que mais para frente, no próximo post, na próxima slide, por favor. Tem que voltar então, acho que pulou algum aí. Tem alguns ingredientes. O pessoal que está na mesa aí consegue voltar um? Isso. Não só de fronteiras geopolíticas e sociais e culturais, que é o que eu venho falando da minha carreira, né? Foram as fronteiras que eu ultrapassei. São as fronteiras culinárias, né? Que pesquisando a comida tailandesa e cozinhando, comecei a perceber e descobrir diversas coisas sobre ingredientes. Da onde é o ingrediente, como ele é cultivado, que culturas que usam esse ingrediente. Coco é um exemplo muito marcante, que é uma palmeira, que gera um fruto que ninguém sabe precisar de onde é o coco. Sabe-se que ele é da região tropical do globo terrestre, mas ninguém sabe falar de onde que ele é. Então, ele é endêmico da onde? Por quê? Ele pinga na água, boia, vai parar em outro lugar. E vai parar em outro lugar, e brota, e vai parar em outro lugar. E ninguém sabe dizer de onde é o coco. Então, na região tropical do planeta Terra, ele está em todos os países. Seja na América Central, América do Sul, África, Sudeste Asiático, diversos lugares da Ásia, ele é muito presente em diversas culturas. Então, o coco ele é muito utilizado na cozinha tailandesa, sobretudo no sul e na região central da Tailândia. Acho que eu tenho até um videozinho aí. Você consegue dar o play no vídeo? Por favor. O coco fresco na Tailândia, eu costumo dizer que ele é até outro ingrediente do que o coco que a gente tem no Brasil. Ele é absurdamente doce, gostoso, tenro. E muito utilizado o leite de coco na cozinha tailandesa. E a gente compra leite de coco na Tailândia, ou a gente faz no próprio restaurante, todos os dias. Tem uma máquina própria de fazer o leite de coco. Ou a gente vai ou no feirante ou no mercado que a gente já está acostumado a comprar. Ele já sabe que você vai pedir X litros de leite de coco por dia e ele tem a prensa fresca todos os dias de leite de coco para você. Então, todos os dias, isso aí era numa feira lá, a máquina está ralando o coco, já está descascado, está jogando só a carne do coco ali dentro, aí coloca dentro desse saco que é tipo uma lona, entra nessa máquina que sai um jatinho de água morna e prensa ele ali dentro. E sai o leite de coco fresco, pressionado na hora. Ele enrola nesse saquinho e te entrega na mão.
esse leite de coco é absurdamente gostoso. Quem tiver a oportunidade de ir para a Tailândia, vão aos mercados frescos de comida e compra lá meio litrinho de leite de coco, vocês não vão se arrepender. Então, o coco é um. Próximo, a pimenta. Esse talvez seja o mais interessante de todos, que a primeira coisa que vem na mente das pessoas quando fala de comida tailandesa, que é uma comida picante. Só que tem uma coisa curiosa nisso. A pimenta, o capsicum, ele é um ingrediente do continente americano. Ele é um fruto nosso, principalmente América Central e América do Sul. Foi levado para a Ásia pelos portugueses, há 500 e tantos anos atrás. Se adaptou lá muito bem, porque é um clima tropical. Eu falo, tá brincando com os tailandeses, meus amigos, que se cuspir no chão nasce alguma coisa, que lá realmente é muito fértil. É um clima parecido com o norte do Brasil, tipo o Belém do Pará. Então, foi levado pimenta para lá, ao clima se adaptou muito bem, e o tailandês, muito embora tenha uma gastronomia, uma culinária de uma identidade e caráter muito forte, eles têm um grande talento de saber assimilar ingredientes diferentes que não são deles e transformar em ingrediente deles. Então, a pimenta é um grande ingrediente também que é muito utilizado lá. Seja fresco, seja seco, seja em curries, seja em sopas, em saladas. Então, é um ingrediente muito emblemático que ultrapassou fronteiras. E hoje é uma coisa absolutamente normal, a gente nem pensa nisso. Né? Você falar para o tailandês que a pimenta não é um ingrediente dele, acho que ele vai querer bater em você. Porque está absolutamente dentro da cultura deles. Pode passar o próximo, por favor. Não sei se tem alguém aí do norte do Brasil, centro-oeste, nordeste. Vocês conhecem essa erva aqui? Aqui no Brasil, conhecido como chicória do Pará, ou coentro de cachorro, tem diversos nomes, né? Na Tailândia, o nome dele é Pakti Farang. Pakti é coentro, Farang é forasteiro, alguém que é de fora. Então, é um coentro que veio de fora. Outro exemplo de ultrapassar fronteiras, né? E é um ingrediente que ele é muito mais utilizado lá, é um ingrediente nosso, é muito mais utilizado lá do que aqui. Lá tá na mesa todos os dias, é uma erva muito, muito comum. Aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem ele. Coentro Maranhão, tem alguns nomes, né? Vai passar o próximo, por favor. Aí, não sei se vocês conseguem perceber o que está sendo feito ali. Fios de ovos. Em tailandês, phai thong. Mais uma coisa levada pelos portugueses. Muito comum na cozinha tailandesa. Antes dos portugueses lá, o tailandês mal usava, não era normal na alimentação deles galinha e muito menos ovos, né? Não tinha galinha, não tinha ovo. O que eles usavam era pato. E mais uma coisa que entrou na gastronomia tailandesa, e daí um grande exemplo de como eles assimilam uma coisa que é de fora e transformam numa coisa deles. Aí eles fazem aquelas panquequinhas ali, que é tipo um wafer, com merengue dentro e os fios de ovos dentro. Tem inúmeras versões, tanto doce quanto salgado. É uma coisinha bem comum de comer na rua. Geralmente eles têm uma chapinha na rua, assim, ou a carvão ou a gás. Eles fazem na hora. Você come isso, assim, fantástico. São pequenos exemplos aí das fronteiras, né? Que a gente, às vezes, não para refletir o quanto que a gente já assimilou de ingredientes que não são nossos e vice-versa, nossos que foram para lá. E o quão interconectado é tudo isso, sejam nós, pessoas, ou ingredientes.
realmente não existem muitas essas fronteiras além da fronteira geopolítica, né? Eu mesmo tenho heranças libanesa, portuguesa, italiana e sou brasileiro, né? Mas me considero um pouquinho tailandês também. Pode passar o próximo, por favor? E aí é onde eu jogo um pensamento de o que é fronteira, né? E o quão árduo e quão gratificante pode ser ultrapassar essas fronteiras que são obstáculos, às vezes culturais, às vezes sociais, às vezes geopolíticos, às vezes por mera dificuldade de entender uma cultura diferente ou um costume diferente. E a maior lição que eu tive de ultrapassar as inúmeras fronteiras e obstáculos que eu tive, e eu contei de uma forma bem resumida, tá? Foi bem difícil ultrapassar isso tudo. Jamais, em hipótese alguma, deixar que um obstáculo seja limitação cultural, seja limitação por conhecimento, seja limitação por milhares de pessoas falar não faça isso, seja por um investidor errado querer te passar para trás, seja o que for. O que tem que se manter verdadeiro consigo mesmo é o seu sonho. Não pode deixar de forma alguma que o seu sonho seja aniquilado por fronteiras. As fronteiras são feitas por pessoas que não conhecem o seu sonho. Então, a melhor mensagem que eu posso passar nesse momento para vocês é isso. Eu acho que intercalou um slide aí. E esses dois, bom, o Pingyang, que é o slide anterior, como eu já falei, meu restaurante que consegui abrir ele depois de 22 anos de barriga no fogão. Está há 2 anos e 9 meses aberto. Tenho grande felicidade de ser uma casa que está sempre cheia. Começamos a casa com 12 funcionários, 12 pessoas trabalhando, me incluindo. Hoje são 30. Então a gente vem numa crescente muito bonita. Tenho um orgulho sem tamanho do time que a gente é, de todas as pessoas ali envolvidas. E a gente vem numa crescente com todos os desafios que a gente tem no dia a dia. E daí eu volto para o capítulo passado, que a Renata falou bastante dos desafios do dia a dia muito bem, né? Ela também, eu não sei se está aqui ainda, ela vai muito lá também. Ela é cliente nossa, ela sempre está lá. Ela e a equipe dela. E é sempre gratificante para a gente do ramo receber colegas e amigos do ramo. É muito gratificante. Não sei se alguém aqui já foi. Serão muito bem-vindos. Será um grande prazer poder recebê-los. E nessa crescente que a gente vem, até em primeira mão, que é o próximo slide. Semana que vem, a gente está abrindo um bar de coquetelaria e petiscos tailandeses, exatamente na frente do Pingyang, então, atravessando a rua. Estamos abrindo um bar que se chama Pinglek. Um nome bem engraçadinho, que na rua onde eu morava em Bangkok, tinha um pequeno restaurante de família, era mulher e marido cozinhando, cada um com uma wok, na beira da calçada. E o tailandês geralmente tem um nome muito longo, são nomes bem longos, então eles têm muitos apelidos, geralmente são sempre letras, ou 2 ou 3 letras juntas no máximo. E o nome da senhora que eu ia ali, eu comia ali pelo menos 2 vezes por semana, o apelido dela é Lek. E um pronome de tratamento tailandês para uma pessoa mais velha, que você quer tratar com respeito, em tailandês se fala Pi. Então eu sempre chamava ela, quando eu ia fazer a saudação, a hora que eu encontrava com ela,
Eu falava sawadee krap, que é um cumprimento em tailandês, pilek. E eu sempre dava uma risadinha interna, né? Pilek, engraçado isso, né? Pilek em português é tomar um mé ali, né? E eu sempre fiquei com essa ideia na cabeça, um dia que eu tiver um bar, o nome do bar vai ser Pilek, em homenagem, em referência a ela. E semana que vem a gente abre o bar Pilek em primeira mão para vocês aqui. Então é isso. Deixei a provocação do pensamento das fronteiras. E é isso. Um grande prazer poder falar para vocês, compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha carreira. Um grande orgulho estar aqui. Muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Uma pergunta lá. Espera um pouquinho. Deixa eu pegar a pergunta aqui. Pessoal, preciso atento aqui com a pergunta. Eu tenho 3 coisas para falar para você. A primeira é parabéns pelo seu trabalho, que realmente o Ping Yang é um negócio absurdo. Primeira vez que eu fui, eu fiquei chocada. A segunda coisa, que agora eu não me lembro direito o que era, mas a terceira coisa é uma pergunta muito importante. Por que você tirou o espetinho de frango do cardápio? E é isso. Eu aprendi a comer comida pungente no Ping Yang e... Cara, sou sua fã, sou a Juliana, também sou cozinheira, e parabéns. E bota o espetinho de frango de volta, por favor. Obrigado pela pergunta. A hora que você lembrar do item 2 aí, você dá um toque pra gente aqui. Bom, obrigado pelas palavras. E o motivo que eu tirei o espetinho de frango um dos maiores objetivos do Ping Yang é conseguir mostrar um pouco da riqueza gastronômica da cozinha tailandesa. O que a gente faz ali é um grãozinho de areia no universo do que é a cozinha tailandesa. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de falar que a comida tailandesa é das maiores cozinhas do mundo. Tão grande ou maior que a cozinha francesa. É uma cozinha extremamente sazonal, regional. Você muda de província, é outra cultura, é outra comida, é outro dialeto, é outro microclima. É uma cozinha extremamente rica de técnicas, de ingredientes, numa população, num povo que está ali há muitos e muitos anos. A gente imaginar 1000 anos antes dos portugueses chegarem no Brasil, já tinha rei e rainha, diversos palácios espalhados pelo país, onde a realeza sempre fez muita questão de impressionar visitas de chefes de Estado, de pessoas importantes de outros lugares, com grandes banquetes. Então, nos diversos palácios espalhados pelo país, tinham inúmeros cozinheiros com uma abundância absurda de ingredientes, criando coisas para impressionar pelo sabor, pela qualidade. E aí um pouquinho da nossa missão é conseguir trocar o menu. Cada 3, 4 meses a gente muda alguns itens do menu. Infelizmente o espetinho de frango saiu, aquele, mas está com um novo. Tá? Então faz tempo que você não vai, você tem que voltar, senão você já saberia que tem um espetinho de frango lá. É outra. Faltou alguma parte da resposta que eu esqueci? Não. Obrigado. Pois é. Sempre é linchada por isso. É linchado. Pois é, literalmente, eu quase apanhei. Tinha uma salada de porco grelhado desde o começo. Ficou o primeiro ano todo. Diversos restaurantes tailandeses onde eu trabalhei tinha uma salada de carne que eu falei, nossa, no momento certo eu vou colocar salada no Ping Yang. Aí falei com a minha equipe, fiz compra, fiz teste, treinei a equipe de sala para vender o prato, troquei o prato. Todos os cozinheiros me xingaram, a minha equipe de sala me xingou e principalmente os clientes me xingaram porque eu tirei a outra salada. E aí foi batalha perdida, né? Volta tudo para trás. Tem hora que a gente não ganha toda hora. Pessoal, uma salva de palmas para o Maurício Santos. Obrigado. Obrigado, querido.
Valeu.